Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luísa Albuquerque e aqui no canal estamos com um projeto para você ser aprovado no próximo exame de ordem. E dentro desse projeto, nós nos dispomos nos próximos 10 dias a fazer aí uma preparação voltada para a sua aprovação, revisando os principais temas que são cobrados pela FGV no exame de ordem. E estamos aqui no nosso dia 6. Então, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve. Tá faltando menos de 90 seguidores para a gente conseguir chegar na nossa meta de 300. Então, se inscreve aí para a gente conseguir estar liberando mais funcionalidade para você que está aqui acompanhando esse conteúdo de revisão para o exame de ordem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as particularidades do rito sumaríssimo. E aí, antes de eu te falar quais são as particularidades, eu preciso te falar quando é que você vai utilizar o rito sumaríssimo, porque pode ser que você ainda não saiba com precisão quando é que você vai utilizar o rito sumaríssimo no processo do trabalho. Então, me acompanhe aqui. No processo do trabalho, nós temos 3 tipos de ritos. Nós vamos ter o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Então, a gente vai ter aqui, ó, o rito sumário. A gente vai ter o rito sumaríssimo. E a gente vai ter o rito ordinário. Quando é que eu vou utilizar o rito sumário? O rito sumário você vai utilizar quando o valor da causa for de até 2 salários mínimos. O sumaríssimo você vai utilizar acima de 2 salários e você vai utilizar até 40 salários mínimos. E o rito ordinário você vai usar acima de 40 salários mínimos ou se envolver a fazenda pública. Então, se você tiver uma causa contra a fazenda pública, Luísa, que é fazenda, União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Esses são os entes da fazenda pública. Se você tem uma causa trabalhista contra o município de Belém, valor da causa R$12.000, se envolve fazenda pública, o rito é o ordinário, sempre, independente do valor da causa. Agora, não envolve a fazenda pública, não tem União, não tem estados, não tem Distrito Federal, não tem município, não tem autarquia, não tem fundação de direito público. Não envolve fazenda. Aí eu preciso olhar para o quê? Eu preciso olhar para o valor da causa, para eu poder saber qual é o rito aplicável. E aí, então, a gente vai ter o rito sumaríssimo, que é o objeto da nossa aula de hoje, quando nós estivermos diante de causas que tenham valor de até 40 salários mínimos e não envolvam fazenda. Porque se envolver a fazenda pública, o que acontece? O rito não será o sumaríssimo, certo? Então, dê aí um print ou copiem. Rito sumaríssimo acima de 2 salários mínimos e até 40 salários mínimos. Entendido quando eu vou utilizar o rito sumaríssimo, eu vou explicar para vocês aqui algumas particularidades desse rito. Que você tem que saber para o seu exame de ordem. Então, olha só o que acontece. Se você está diante do rito sumaríssimo, o que vai acontecer com o seu processo? Ó, aqui no rito sumaríssimo eu preciso ter pedido certo e determinado. Aqui no rito sumaríssimo, eu preciso indicar
o endereço correto. Porque aqui no rito sumaríssimo é o quê? Vedado a citação por edital. Eu não posso ter citação por edital no rito sumaríssimo. Ou seja, se eu falei que a empresa fica na Rua das Flores, número 123, o carteiro foi entregar o AR e ele não achou a empresa lá, a empresa se mudou, ele não achou o endereço, o que acontece? Eu não posso ter uma citação por edital. É impossível citação por edital no rito sumaríssimo por expressa proibição legal. Então, não cabe citação por edital. É vedada a citação por edital. No rito sumaríssimo, eu tenho uma audiência única. Então, o magistrado ele deverá, na mesma oportunidade, resolver todas as questões do processo para que haja apenas uma audiência. Então, aqui eu tenho audiência única, que não é o mesmo que a audiência una. Em outro momento a gente vai falar sobre as audiências, eu vou te explicar o que é uma audiência una. Mas agora eu estou te falando que é uma audiência única e não una, é única de uma só. Aqui no rito sumaríssimo eu posso ouvir até 2 testemunhas por parte. No rito ordinário, por exemplo, eu posso ouvir até 3. Então, no rito sumaríssimo, eu posso ouvir até 2 testemunhas por cada uma das partes. Então, sumaríssimo, 2 testemunhas. Aqui no rito sumaríssimo, admite-se a prova pericial. Aqui no rito sumaríssimo, dispensa-se o relatório da sentença. Então, o que você tem que saber de principal aqui no rito sumaríssimo é isso. Ele é o rito que eu vou utilizar nas causas que não envolvem a fazenda pública. E essas causas, elas vão ter valor superior a 2 salários mínimos e até 40 salários mínimos. Passou de 40, vai para o rito ordinário. É inferior a 2, eu tenho rito sumário. E aí, no rito sumaríssimo, o que acontece? O rito sumaríssimo é mais célere em razão do valor. Eu vou ter uma audiência única, só uma. Eu posso ouvir 2 testemunhas por parte. Posso fazer perícia? Pode. O juiz ele não é obrigado a fazer o relatório. Está dispensado o relatório aqui no rito sumaríssimo. E lembrar, não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Que mais você tem que lembrar? Não cabe rito sumaríssimo se eu estiver diante do quê? Se eu estiver diante de uma reclamada que é fazenda pública. Quem é fazenda pública? União, estados de Distrito Federal, município, autarquias e fundações de direito público. Então, agora você está aí com o seu rito sumaríssimo na sua cabeça. Deixa eu só te falar aqui qual é o artigo que eu quero que você leia. Quando terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você leia o artigo 852-A e seguintes da CLT, que é para você complementar, treinar seu olhinho e acertar toda e qualquer questão que vier na sua prova sobre rito sumaríssimo. Então, deixe o seu like se você assistiu esse vídeo até o final e coloca para mim nos comentários temas de processo do trabalho que você tem dificuldade e que você quer que eu explique aqui no canal. Beijinhos e fiquem com Deus!